Boa tarde. Eu vou pegar hoje um capítulo de Gênesis, onde nós podemos ter um modelo positivo de como lidar com o nosso destino individual. Não é uma regra, mas esse modelo, esse exemplo, está inserido dentro de um contexto, dentro do relato, de um dos relatos do patriarca Abraão. Um relato muito conhecido, muito popular, que é o sacrifício de Isaac. Como aprender pelo exemplo, né? E não como aprender por uma fórmula, mas pelo exemplo. Que exemplo o patriarca Abraão nos dá aqui nesse capítulo, um capítulo tão pesado, tão difícil? 4 capítulos antes, nós estamos no capítulo 22 de Gênesis. 4 capítulos antes, Abraão é comunicado, né, pelo Criador de que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Abraão faz um longo debate argumentativo com o Criador para tentar salvar as duas cidades. Então, existe aí uma tentativa de argumentação, de interferência, de solicitação longa, né? É um diálogo relativamente longo, levando em consideração que a Torá é muito sucinta, né? Em um capítulo podem ocorrer séculos, só em um capítulo. Então, como a Torá é muito econômica em palavras, e cada palavra conta, esse diálogo é relativamente grande. Deve ocupar uns 10 ou 11 versículos de conversação argumentativa de Abraão com o Criador, porque que o Criador não deveria destruir as duas cidades por conta dos justos que porventura existissem, né, ali. Ele não tinha nenhum interesse pessoal, porque ele não morava nas cidades, e o sobrinho dele, que morava em Sodoma, seria redimido. Quer dizer, um dos 3 anjos que visitaram Abraão nos capítulos anteriores tinham essa função. O sobrinho dele não foi afetado, foi uma família que saiu, Ló com a esposa até olhou para trás, a famosa, né, simbologia, né, a metáfora da estátua de sal. E o interesse dele era um interesse coletivo, anônimo, já que ele não tinha um interesse pessoal nem familiar. Quem quiser pode ir lá ler, é lindo, a argumentação é literária, é bonita, parece um poema, é ritmada, é repetitiva, é intencionalmente repetitiva, previsível, já que ela tem uma construção, então ela é perfeitamente previsível para o leitor e soa bem, soa como de forma ritmada, de forma poética. E acabou que ele não conseguiu, com a argumentação dele, ele não conseguiu evitar que as cidades foram destruídas. Isso a gente pode fazer um outro vídeo, mas eu não vou ler agora para não alongar muito. 4 capítulos depois, ele recebe uma ordem muito dolorosa. E a ordem, eu vou ler para ficar, né, para dar para perceber a gravidade da situação. Então, aconteceu depois de todas essas coisas, e Deus fez mais um teste a Abraão, foi o 10º teste. Abraão teve 10 testes, esse foi o 10º, e disse: Abraão, e Abraão respondeu: Hinene. Hinene quer dizer
estou aqui, eis-me aqui. Mas é mais do que estou aqui. Hinene é falado em situações não corriqueiras. Hinene é como se fosse assim: eu estou aqui, eis-me aqui. A conotação pode ser, quer dizer, a tradução literal, ao pé da letra, é eis-me aqui ou estou aqui. Mas com ênfase, Hinene. Hine ani é a justa posição de duas palavras. Hine ani. Eis-me, eis-me. Estou aqui. Mas a conotação é como se incluísse alguma coisa a mais, né? Como se dissesse Hinene, quer dizer, é como se ele tivesse identificado lá naquele momento que viria uma coisa muito grave, né? Então, vou tentar durante o relato, tentar pensar numa tradução conotativa que se adeque bem a esse Hinene, né, em português, porque essa é a fórmula para lidar com o destino. É esse exemplo que Avraham dá, que nós podemos aprender e apreender aqui dessa passagem. Porque nesse capítulo e nessa passagem, Avraham fala Hinene 3 vezes. Então, vamos ver. Aconteceu depois de todas essas coisas, Deus testou a Avraham e lhe disse, Avraham, e ele disse, Hinene. E disse, o Criador, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Vai-te, é o Lech Lechá. Temos 2, 3 vídeos sobre isso. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Avraham se levantou pela manhã, de madrugada, e selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus ajudantes, administradores, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Esse holocausto aqui é sacrifício, vou trocar para sacrifício. Oferece-o ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi, sacrifício humano. Então, Avraham se levantou cedo, né, pela manhã, selou o seu jumento, tomou consigo dois rapazes. Urashi diz que esses 2 eram Ismael, o irmão, o primeiro filho de Avraham com Agar, e o outro era Eliezer, administrador da casa de Avraham. E isso não está na Torá, isso está em Rashi, na interpretação posterior. Pegou Isaque, cortou lenha para o sacrifício, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, quer dizer, foi uma caminhada de 3 dias, levantou Avraham os seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias. Eu tenho a impressão que eles estavam em Beersheba. Essas 2 cidades existem hoje, tá? Assim, são as mesmas cidades, os mesmos lugares e os mesmos nomes atuais, né, do Estado de Israel moderno, onde aconteceram esses fatos. Tenho a impressão, se eu não me engano, tem que olhar um ou 2 capítulos antes, que eles estavam em Beersheba e o sacrifício deveria ser em Jerusalém. Então, quando diz, ao 3º dia, levantou Avraham seus olhos e viu o monte ao longe, é o monte do templo. É lá onde está o monte do templo. E tem até um local indicado, eu tenho uma foto nesse lugar, onde está escrito Akeidat Yitzhak, e está escrito em inglês o sacrifício de Isaac. Assim, uma placa. São lugares, quer dizer, visitar Israel é andar nos caminhos dos patriarcas, né, nos caminhos da Torá. Então, ao 3º dia, Avraham levantou seus olhos e viu o lugar de longe.
Eles foram andando, né? E disse Abraão aos 2 rapazes que ele levou: fiquem aqui com o jumento, e eu e meu filho iremos até o monte, e tendo adorado o Senhor, o Criador, voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha do sacrifício e colocou sobre seu filho Isaque, para ele carregar a lenha, e pegou o fogo e a faca na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E Abraão disse: Hinene, eis-me aqui. É como se fosse: estou pronto, estou preparado para o que der e vier. Esse Hinene, segunda vez ele diz Hinene. Antes de continuar, percebam que 4 capítulos antes, quando Abraão foi comunicado que 2 cidades seriam destruídas, relativamente longe, porque lá em Israel tudo não tem longe, é um local muito pequeno, então um lugar relativamente longe de onde Abraão morava, e simplesmente pelo coletivo, no anonimato, sem conhecer ninguém, sabendo que Lot, o sobrinho dele, seria redimido, poderia sair da cidade, ele argumentou, ele conversou com Deus assim, de igual para igual, como um advogado de defesa, argumentando bonito. Isso aqui em hebraico chama chutzpah. Chutzpah é como um atrevimento, né? Ele falou com todo jeito, com toda a educação, como se deve falar com o Criador, mas argumentou. O juiz de toda a terra não fará justiça? E quando ele recebe uma ordem dessa grandeza, de pegar teu filho Isaque, a quem amas, aí simplesmente e oferece-o ali em sacrifício sobre uma das montanhas. Próximo versículo. Então Abraão se levantou cedo na manhã seguinte, nenhuma palavra nos 3 dias. 3 dias de caminhada sem falar absolutamente nada. A próxima palavra que ele falou na Torá é Hinene, quando o filho Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. E Abraão disse Hinene. Isaque disse: aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Reparem que Abraão disse para os 2 rapazes que vieram com ele, que Rashi, supõe que sejam Ismael e Eliezer, ele disse: fiquem aqui com o jumento. Aliás, ele falou essa frase: fiquem aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até o monte. E havendo adorado o Senhor, voltaremos, no plural, até vocês. Vou até olhar aqui em hebraico. Na chuva, Alechem, voltaremos até vocês, no plural. A tradução está corretíssima. Então, ele estava indo oferecer supostamente, o Yitzhak em holocausto, e ele disse para os rapazes: fiquem aqui com o jumento, eu vou com meu filho até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos até vocês. Isso é confiança, não é? Não será confiança? Acabei de repostar um vídeo chamado Qual a diferença entre fé e confiança? A fé eu acredito, a confiança eu sei. Então, quando o filho vem com essa pergunta terrível, ele diz: meu pai, e ele diz: Hinene, eis-me aqui, estou pronto.
A conotação seria estou pronto. A denotação, a tradução literal, eis-me aqui, estou aqui. E a conotação, quer dizer, a ênfase da palavra é estou pronto, estou preparado, estou aqui para o que der e vier. Então, que pergunta, né? Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Nenhuma palavra mais. Então, chegando ao lugar que Deus havia ordenado, Abraão edificou um altar, ordenou a lenha e amarrou a Isaque, seu filho. Deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou a faca, cutelo, para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo, Abraão, Abraão. E Abraão disse, Hinene. Estou aqui estou pronto porque der e vier. Então disse o anjo do Senhor, não estendas a tua mão sobre o menino, sobre o moço, e não lhes faça, sobre o rapaz, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui o único filho no sentido de o filho herdeiro. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos chifres, no mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu em sacrifício em lugar de seu filho. Tá. E aí continua, né? Então aí vem a promessa, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou aos, aqui fala moços, né, aos rapazes, e levantaram-se e foram juntos para Beersheba. Sim, aquela caminhada de 3 dias era de Beersheba a Jerusalém. E Abraão habitou em Beersheba. Muito bem. Que é isso, né? É a mesma pessoa? Essa pessoa é a mesma? É uma pessoa que debate com Deus insistentemente, fazendo uma redução no número de justos na cidade. Se houver 50 justos, e você também vai destruir a cidade. E se houver 45, e 40, e 30, e 20, e 10, mas com versículos completos. É a mesma pessoa que quando o mesmo Criador fala para o mesmo patriarca, mesmo personagem, para ele oferecer o filho amado, esperado e desejado em sacrifício, ele diz, Hinene, estou pronto, eis-me aqui. Então, o que a gente pode depreender daqui? Abraão, ele estava imbuído da gravidade da situação, do que estava por vir, muito imbuído. Ele estava frente a frente com o destino dele. Aí, talvez, era uma coisa pessoal. Algumas pessoas também têm mais facilidade de lutar pelo direito de outras pessoas ou pelo direito do seu semelhante do que pelo seu próprio direito. Existe isso, né? E
Mas aqui as circunstâncias eram diferentes, o nível de gravidade. Eu acho que a atmosfera, né, quando Adonai disse a Abraham, ele percebeu que ele estava diante do destino dele, que ele não poderia recuar. Então, o que ele fez? Eu me entrego. Ele se entregou. Mas com confiança. Onde nós vemos essa confiança? Em 2 lugares. A primeira eu já mencionei, né? Quando ele fala no plural, ele diz para os 2 moços, os 2 rapazes, fiquem aqui com o jumento, eu e o filho iremos até ali, ao monte, e, havendo adorado o Senhor, voltaremos até vocês. É o uso do plural. E a confiança aparece também quando o filho pergunta para o pai, Isaac pergunta para Abraham, e ele diz, meu pai, e Abraham disse, Hinene, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraham diz, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Aqui tem quase uma oração. Esse Deus proverá para si, para você, o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Deixa eu ver como é que está em hebraico. Sim. Vaiomer Avraham Elohim ir'eh lo aseh leolá bnei. Deus mostrará, ou proverá, o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Em hebraico, o imperativo, a conjugação do imperativo, ela é tirada do futuro. Ela é extraída do futuro. Para conjugar o imperativo, então, ele é tirado do futuro. Só que o futuro mostrará. E o imperativo, quer dizer, em português não vai fazer sentido. Mas em hebraico sim, não é impossível traduzir. Então, o que acontece? Em hebraico, Deus proverá, ou Deus mostrará, Elohim ir'eh lo. E o imperativo é Elohim ar'eh lo, mostre. Aí não é mostrará, é mostre. Elohim, Deus, mostre o cordeiro para o sacrifício. É como se estivesse dentro dessa frase, dentro dessa gramática, estivesse insinuada, embutida uma oração e, por que não dizer, uma ordem. Deus, mostre o cordeiro para o sacrifício. Então, e a terceira vez foi quando o anjo, né, ele estava com um facão na mão para sacrificar o filho, quando apareceu o anjo do Senhor e disse, Abraham, e ele disse, Hinene. Então, diante da gravidade, ali ele saberia, né? Naquele momento ele saberia se Deus proverá ou não, mostrará ou não o cordeiro. Então, eu acho que esse Hinene a gente pode usar como um mantra em situações muito, muito graves de entrega, né? Eu me entrego e seja como for, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, é uma expressão, mas aqui tá encaixando perfeitamente. Então, esse Hinene quando a gente está frente a frente com o nosso destino e está insuportável, e é insuportável. Então, esse mantra, a gente dizer Hinene, eu me entrego, eu estou pronto e
entrego para as circunstâncias, entrego para Deus, entrego para os meus méritos, entrego, estou pronto. Não há contra o que lutar, porque percebo que eu estou frente a frente com o destino. Então, essa era a mensagem de hoje. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025, 8ª vela de Hanukkah, um dia de luz. Eu mudei até o cenário, estamos aqui numa reprodução do Chagall, esse quadro é Davi Batsheva, Davi Betsabá, representados como almas gêmeas. Bem, então, feliz ano novo para todos nós e que o nosso destino seja bom e que a gente possa lidar de forma positiva com o nosso destino individual e o nosso destino coletivo. Tchau e até o próximo vídeo.